E aí, galera, a paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca, faço parte da Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino aqui em Mauá, São Paulo, e também faço parte do corpo de professores que dão pré-aula aqui no nosso canal do YouTube. Então, como vocês já sabem, nós estamos trabalhando na temática de Daniel com os jovens. Então, nesse terceiro trimestre, nós estamos trabalhando em cima do livro de Daniel. E hoje eu vim falar com vocês sobre a lição 11, que tem como tema revelações sobre o tempo do fim. Então, aqui o texto áureo diz o seguinte: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de um homem. Isso está lá em Daniel, capítulo 8, versículo 15. Então, o resumo da lição: o conhecimento das coisas futuras nos dá a esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Aqui a leitura bíblica em classe, que nós sempre falamos que é muito importante ser lida com os jovens, está lá em Daniel, do versículo 1 até o versículo 6. Então é algo bem curtinho, bem tranquilo de ler em sala. E os objetivos da lição hoje, que é conhecer a visão de Daniel, do carneiro e do bode, compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre e aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. Então hoje nós falaremos um pouco sobre a visão de Daniel e algo que arremete tanto para aquela época. Então Daniel ele já estava vendo algo para o futuro daquela época e também para o nosso futuro. Então hoje nós falaremos um pouquinho sobre escatologia. Então eu vou ler aqui o significado da palavra escatologia, que é o seguinte: a palavra escatologia é formada pela junção de dois termos, né? O termo escatos, que significa último ou final, e logos, que significa estudo ou tratado. Então, a escatologia ela vem estudando os últimos acontecimentos da história humana, conforme a revelação de Deus na sua palavra. Então, escatologia é um tema até um pouco sensível para a maioria das pessoas. Então, muitas pessoas, quando se fala de escatologia, elas lembram de Apocalipse, pensam em coisas terríveis e medonhas. E nós sabemos que os últimos tempos serão difíceis. Mas é algo que nós devemos estudar, nós devemos aprender e devemos também tentar entender os acontecimentos que virão. Então, quando eu falo entender, né, é na questão de você, desbravar todo o conteúdo, você ser um super entendido dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos, né? Mas de você entender como se darão as coisas, então, o curso que elas levarão. Por quê? A gente sabe que as coisas não vão acontecer do nada. Mas se você aprende a palavra, você estuda a palavra, você pede revelação divina, você começa a entender e a olhar os acontecimentos futuros não como algo medonho, mas como algo que virá e que será necessário que venha sobre a terra para que se cumpra a palavra do Senhor e para que nós venhamos vivenciar aquilo que está lá. Então, por quê? Tudo tem que acontecer de uma forma aqui na Terra para que a gente possa chegar aos céus, viver na eternidade, né? Então não adianta eu ficar com medo de que as coisas aconteçam aqui com receio, não queira nem ler o livro de Apocalipse e veja ele como algo, sabe, medonho. Porque se eu olho as coisas dessa forma, eu, além de perder a chance de conhecer mais da palavra, eu fico receoso com o futuro com Cristo, o futuro nos céus. E eu não posso. Então, isso tem que ser uma esperança. Então, eu lembro de uma vez que nós estávamos aqui num bate-papo com o Cavalcante e ele falou exatamente sobre isso. O livro de Apocalipse muitas pessoas não leem e têm receio de ler, mas é algo referente à esperança. Então, o livro de Daniel, ele tem muitas simbologias para os eventos futuros. Então, também não é algo que deve ser levado por nós como algo medonho, mas a gente precisa aprender a palavra, nós precisamos estudar um pouquinho, porque é claro que as coisas são muito mais difíceis se você tenta ler no cru, mas se você tem você tem essa curiosidade de entender, de poder aprender, sabe, para tentar compreender de uma forma mais
não tão aprofundada, mas para que aquilo não seja algo que você lê e fala, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Então, você consegue entender um pouquinho mais os fins dos tempos e você não vê de uma forma medonha. E aí eu volto a repetir, quando eu falo entender, não é de você ser um super estudioso, mas de você não ser algo que você leu e você não faz ideia do que tá acontecendo. Então, você não pega um contexto histórico, você não consegue, se alguém te perguntar, você não vai nem saber o que você leu. Então, a questão é de você entender, você saber o que você leu e saber que aquilo indica para algo, entende? Então, inclusive, eu já recomendo que vocês vejam um podcast que teve aqui com os professores, então os professores da teologia e o professor Cavalcante, que eles falam um pouquinho sobre essa questão. Tem brevemente um contexto histórico, mas o vídeo é muito bom, então ele tem muito conteúdo, vocês não vão perder tempo quando vocês assistirem. E aqui eu já passo para introdução. Então eu falei bastante, mas isso ainda não era introdução, tá? Mas na introdução eu falo o seguinte: nesta lição estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Esta visão narrada por Daniel descreve um conflito entre um carneiro e um bode, numa alusão aos impérios medo-persa e grego. Ao mesmo tempo, a passagem descreve uma revelação sobre Antíoco Epifânio e a sua representação do anticristo nos tempos do fim. Então, Daniel, como eu falei, ele estava vendo algo que ele já previa o futuro da época dele. Então, mas também já simbolizava algo que acontecerá, não sei se nos nossos dias, ou daqui 100 anos, mas que vai acontecer e vai se cumprir a profecia dele, então a revelação divina que ele teve. Aqui eu já passo para o tópico 1, que tem como tema a visão de um carneiro e um bode. Então aqui vai ficar mais essa questão do carneiro e do bode. E o subtópico 1, que é as características da visão. Então a visão do capítulo 8 ocorre no terceiro ano do reinado de Belsazar, por volta de 550 e 549 a.C. Não era uma visão pelos olhos físicos. Era uma revelação celestial concedida pelo Senhor a Daniel, onde ele se vê na cidade de Suzã, na província de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia. Grande parte da visão é explicada pelo anjo Gabriel, a quem Deus enviou com o propósito de dar a interpretação a Daniel. Então, Daniel ele tem essa visão que não era de acordo com os olhos carnais, mas era uma revelação celestial do próprio Deus. E aí ele se vê localizado na cidadela de Suzã. Então, cidadela alude a um local específico, se referindo a uma fortaleza situada em um lugar estratégico que domina e protege uma cidade. Então, segundo historiadores, Suzã servia como uma residência de inverno dos reis persas. Então, era algo que poderia ser visto como um ambiente em que eles estavam. Eles tinham uma visão boa ali do local, do reino, ou da onde seria campo de batalha, não sei. Então ele tinha uma visão muito boa, e Daniel, ele era um entendido, ele, além de ser um entendido de todas as questões estudiosas, ele também era um entendido do que aconteceria no reino de uma forma carnal. Então, ele trabalhava ali na corte do rei, então ele sabia as coisas que aconteciam, e aqui ele agora sabia as coisas que iam para o futuro, então que viriam sobre aquele reino e sobre reinos futuros. Então, e essa visão, toda a revelação dessa visão veio através do anjo Gabriel. Então, mais para frente a gente vai entender por que veio pelo anjo Gabriel. E aqui eu já passo para o segundo subtópico, que é o carneiro. Então, o primeiro animal da visão é um carneiro que possuía duas pontas, que são chifres, simbolizando o Império Medo-Persa. Isso está lá no versículo 20. Um chifre era maior que o outro, representando a história desses dois impérios que se uniram após a conquista da Média, que originou o Império Aquemênida. O chifre mais alto aponta para a Pérsia, que mesmo sendo posterior ao reino Medo, tornou-se proeminente. O carneiro ele já simbolizava o Império Medo-Persa. Por quê? O Império Medo-Persa eram impérios separados. Então teve a conquista da Média, e aí eles passaram a se unir e ficaram como um reino só. Então o chifre maior simbolizava a Pérsia, que começou a se sobressair ao Império Médio. Então, embora fosse um reino só, mas ainda assim, você pensa, expansões geográficas, então culturais, que poderiam ser diferentes. Então, nessas questões, a Pérsia começou a se sobressair ao Império Médio. Então, embora eles fossem mas a Pérsia estava se sobressaindo nessa questão.
E aí aqui eu já passo para o subtópico 3, que vem falando sobre Ciro o Grande. Então, Ciro foi o responsável pela unificação do Império Medo-Persa e pela tomada da Babilônia. Esse mesmo Ciro foi citado pelo profeta Isaías como aquele levantado por Deus para colocar fim ao exílio babilônico. Deus usa quem ele quer para cumprir as promessas feitas de seu povo e para o mundo. Era um conquistador implacável e um líder poderoso, mas também é conhecido por sua atitude respeitosa para com seus inimigos derrotados. Então teve ali a conquista da Pérsia. Ciro foi esse responsável pela unificação dos dois impérios, que se tornaram um, e ele também foi responsável ali pela tomada da Babilônia. Então, nós sabemos que Ciro, ele foi uma pessoa usada por Deus. Então, assim como Nabucodonosor foi usada por Deus para tratar o povo de Israel, Ciro foi usado por Deus para tratar e ali para aniquilar a Babilônia, o Império Babilônico. Então, ele já foi citado lá no livro do profeta Isaías, então muito tempo antes. Isso está lá em Isaías 44, 28 e 45 no versículo 1. Então, que Deus já havia vindo falar que eles iriam para a Babilônia, mas que viria um que ia acabar com a Babilônia e o povo sairia de lá e teria fim ao exílio babilônico. E foi o que aconteceu. Então, aqui nós já entendemos que para Deus não tem essa de, é fulano, é ciclano, é rei de não sei o que, é a pessoa da onde. Não, Deus usa quem ele quiser para que as promessas dele, feitas ao povo, ao mundo, se realizem. Então, Ciro, ele teve muitas conquistas, então ele conquistou o território da Mesopotâmia, de toda a Ásia Menor, que agora é a atual Turquia, e de territórios a leste da Pérsia, então uma parte ocidental da Índia. Então ele teve muitas conquistas, e embora ele tivesse essas muitas conquistas, ele é muito conhecido pela sua atitude respeitosa com os inimigos derrotados. Então, nós sabemos que Ciro, ele foi ele trouxe um alívio ali para o povo que estava no exílio babilônico. Então, ele não era o tipo de pessoa, de conquistador, que ele vinha, aniquilava tudo e tirava também as manifestações culturais das pessoas, dos povos. Então, ele respeitava as manifestações culturais, então ele respeitava a religião, ele respeitava o modo das outras pessoas de viver os costumes e a cultura. E aqui eu já passo para o tópico 2, que é o bode e o pequeno chifre. E aí, para o subtópico 1, o bode. Então, aqui nós já vamos pensar sobre essa questão especificamente do bode, tá? O bode, que surge na visão de Daniel e derrota o carneiro, é o rei da Grécia. Na história, ele é identificado como Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Então, ele é conhecido como um dos maiores líderes militares da história devido às suas conquistas expansivas pelo mundo. Então, o fato desse animal surgir sem tocar o chão, o bode, mostra a velocidade dessa expansão, pois em 12 anos de reinado, o Império de Alexandre se estendia da Grécia até a Índia. Então, Alexandre o Grande, eu acredito que todos já ouvimos falar em aulas de história ou qualquer coisa assim. Ele realmente é muito conhecido por seu império e por suas conquistas militares. Então, num curso que eu cheguei a fazer, ele foi muito citado por conta das estratégias que ele tinha. E nós aqui já conseguimos, de uma forma muito legal, conectar a história bíblica com a história, os acontecimentos históricos mesmos do mundo. Porque eu não sei para a grande maioria, mas eu já tive muita dificuldade em conectar essas coisas. Então eu pensava, olha, eu conheço a Bíblia, mas o que é que estava acontecendo no mundo fora o que está no contexto bíblico? E aqui a gente consegue já ir conectando as coisas. E aqui eu já passo para o subtópico 2, que é os 4 chifres que surgem aí no bode. Então, o bode, nós sabemos que simbolizava Alexandre o Grande, e o fato dele vir sem tocar no chão é por conta da grande expansão que teve o seu reino. Então, foi um reino assim que se expandiu. Foi um reino que se expandiu de uma forma muito rápida, né? E se expandiu muito. Voltando aqui, os 4 chifres. Alexandre morreu aos 33 anos e não tinha um sucessor familiar. Assim se cumpriu a profecia de que o reino seria quebrado e repartido, mas não para sua posteridade. Daniel 11, 8. Os 4 chifres se referem à divisão do reino que, após as lutas entre os generais, foi dividido. Então, a divisão deu-se em 4 partes, cada uma governada por um dos 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Cassandro reinou na Macedônia, Lisímaco reinou na Trácia e Ásia Menor, Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio.
Esse último reino incluía a Judéia naquela ocasião, e ele será o palco da sequência da profecia. Então, nós sabemos que Alexandre o Grande ele morreu, então ele morreu muito novo e ele não tinha herdeiros para dar segmento ali no rei. Então, como nós sabemos, naquela época as coisas eram muito mais sanguinárias, tinha ferro, fogo e sangue por aí. Então, após as lutas ali dos generais do próprio Alexandre o Grande, então tudo que se deu foi dos próprios generais dele, tá? Então, após esses embates, o reino se dividiu em quatro partes. Então, cada uma dessas partes era governada por um dos generais. Então, para você ter noção do tamanho do reino de Alexandre o Grande, quando a gente fala que teve uma grande expansão, é realmente uma grande expansão. Para ser governado por 4 homens, era um reino grande. Então, cada um ali se dividiu na sua parte. E aqui a sequência da profecia é relacionada ali ao Oriente Médio, que ficou sendo governado, o reino de Seleuco. E aí aqui nós passamos para o subtópico 3, que é o pequeno chifre. Então, durante a visão, Daniel viu surgir de um dos 4 chifres um pequeno chifre, que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu, profanando o santuário. Esse pequeno chifre simboliza Antíoco IV, que pertencia à dinastia Seleucida. Mesmo não sendo herdeiro direto, ele assumiu o poder após o assassinato de Seleuco IV Filopátor, em meio a intrigas e disputas. Ao assumir o trono, Sírio mudou o título para Antíoco Epifânio, que significa Deus manifestado. Esse homem cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, buscando exterminá-los. Profanou o templo e proibiu as práticas religiosas judaicas. Isso deu lugar à revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeus. Então, aqui nós tínhamos os 4 chifres, que representava cada um dos reinos, após a morte de Alexandre o Grande, que era governado por cada um por um dos 4 generais. E aí, fora esses 4 chifres, surge então um pequeno chifre. Isso simbolizava aí Antíoco Epifânio, que ele viria pertencente à dinastia Seleucida, então lá o último general que eu citei, que ele governava ali na parte da Síria e Oriente Médio, e aí ele teria esse embate com o povo judeu. Então, aqui até vem falando na revista que ele é dotado de um temperamento cruel e sanguinário e um homem que cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, buscando o seu extermínio. Então ele invadiu Jerusalém e profanou o templo. Por quê? Porque ele não era algo que ele admirava, não era algo que ele compactuava. Então, diferente de Ciro, que foi um conquistador, que ele respeitava essas questões religiosas, essas questões culturais, Antíoco Epifânio não teve isso. Na verdade, eu penso que ele via como algo banal, já que ele se deu ao trabalho de ir lá e profanar o templo. Então, ele era alguém de um temperamento difícil, um temperamento cruel e um temperamento sanguinário. Então, com essas atitudes dele, teve a revolta dos Macabeus, aí que veio para mudar isso. Então, vou tentar mudar, né? Aqui nós passamos já para o tempo do fim, que é o tópico 3, que vem com o primeiro subtópico, que é um protótipo do anticristo. Então, só para contextualizar, nós vimos ali sobre a questão do carneiro, então que representava o Império Medo-Persa. Vimos sobre o bode, que era Alexandre o Grande, e aí que depois de Alexandre o Grande vinha para os 4 generais, após a morte dele, que desses 4 generais surgiu um que é um protótipo do anticristo. E aí aqui eu já entro nesse subtópico 1, que é, devido às suas características e descrições bíblicas, Antíoco é tido por muitos intérpretes bíblicos como um tipo de anticristo, um líder que se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes àquilo que ele já fez, tá? Aquilo que Antíoco Epifânio fez. De acordo com o ensino do pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria o cumprimento parcial da visão e o anticristo o cumprimento cabal. Suas características são as de um ditador mundial, sendo o último grande governo mundial da história. E assim como Antíoco, o anticristo também será derrotado, porém pelo próprio Cristo. Então, Antíoco aqui, ele já é alguém que simboliza já para o anticristo. Então, ele seria, conforme aqui o ensino do pastor Antônio, ele seria um cumprimento parcial. Então, ele seria o primeiro, sabe, o rascunho para vir o projeto real. Tipo isso, dessa forma, uma forma bem simplificada de dizer, mas para que seja algo mais prático de entender. Então, ele foi o líder que se levantou contra o povo de Deus, e assim a gente sabe que será com o anticristo, que vai tentar de uma forma bem
como eu posso dizer, que vai tentar aí exterminar o povo de Deus, e também vai ser algo banal para ele os costumes, os princípios cristãos, assim como eram, como o Antíoco Epifânio. Então, as características de um ditador mundial. Antíoco Epifânio não foi um ditador mundial, mas nós sabemos que o anticristo ele será um ditador mundial. Então, aqui na revista, na própria revista, tem até algumas características do anticristo que eu acho importante ler, para que vocês, né, para quem não sabe saber e para quem sabe relembrar. O anticristo será um homem personificando o diabo, porém apresentando-se como se fosse Deus. Então, a besta, o anticristo, será uma personagem de uma habilidade e capacidade desconhecida até hoje. Então, ele será o maior líder de toda a história, acima de qualquer famoso general ou governante mundial conhecido. Será portador de uma personalidade irresistível, sua sabedoria e capacidade serão sobrenaturais. Além da ação diabólica direta, outros fatores contribuirão decisivamente para a implantação do governo do anticristo, como poderio bélico, alta tecnologia e poder econômico. Ele vai exercer uma influência e um fascínio extraordinário sobre as massas e ele será recebido ao aparecer como solução dos problemas e crises sociais e políticas que fustigam o mundo inteiro, para os quais os líderes mundiais mais capazes não encontrarão solução. Então, o anticristo, nós sabemos que ele será aquele visto como a solução para os problemas mundiais. Mas nós, como cristãos, sabemos que a nossa visão diferenciará dessa do mundo secular. Então, para o mundo secular, ele virá como o salvador do mundo. Para nós sabemos que não e que isso será o cumprimento da palavra do Senhor, para que venha o fim. E ele também, como Antíoco Epifânio, então teve a revolta dos Macabeus, ele foi derrotado por homens, mas o anticristo ele será derrotado pelo próprio Cristo. Então aqui, o Antíoco Epifânio, ele já simbolizava o próprio anticristo. E aí aqui eu já passo para a questão da visão, que é o subtópico 2 que vem falando de uma visão atormentadora. Então a visão foi tão terrível que Daniel ficou fragilizado, espantado e adoeceu. Ele viu coisas angustiantes que se abateriam sobre o mundo e sobre o seu próprio povo. Por mais espirituais que sejamos, existirão momentos que estaremos fracos e nos abateremos. Porém, assim como Daniel se levantou e voltou a seus afazeres, também devemos fazer. Mesmo sabendo tudo o que viria a acontecer e que o rei seria destronado, Daniel continuou servindo. Isso nos mostra que o conhecimento do porvir não nos exime das responsabilidades atuais. Então, Daniel, ele teve uma visão terrível. Foi algo, eu acredito que muito difícil. Pensa só, você vê tudo isso e aí você entender, você tentar entender, não conseguir. E aí nós sabemos que o anjo Gabriel que revelou a ele a descrição dessa visão que ele teve. Então não é algo fácil. E nós sabemos que aqui a gente está falando de algo também referente ao mundo espiritual. Então tudo que tem relação com o mundo espiritual traz um peso sobre o nosso corpo carnal também. E isso nos deixa doentes, isso nos deixa frágeis, isso nos deixa tristes. Mas assim como Daniel, nós sabemos que por mais que esses momentos aconteçam, eles não podem ser o fator determinante da nossa vida. Então, os momentos difíceis de fragilidade, tanto pela saúde física quanto por uma retaliação no mundo espiritual, não pode ser fator determinante que vai me fazer ficar travado naquilo que eu tô. Então, Daniel, ele teve um momento ali que ele ficou doente, ele ficou frágil, mas depois ele levantou e continuou fazendo as coisas da vida cotidiana dele. E assim é conosco também. Nós sabemos que, por mais que exista esse momento, a gente não pode se deixar bater por ele. Então, nós precisamos nos levantar e continuar, sacudir a poeira e seguir a vida. Por quê? Se você... E assim, quando eu falo isso, não é uma questão de você que ainda não teve força para se levantar, sabe? Alguém que você conhece, alguém que ainda não teve força. Não é que a pessoa esteja errada, tá? Isso aqui não é como uma forma de acusação e nem deve ser levado isso como forma de acusação. Então, mas é algo que nós podemos aprender na palavra do Senhor. Então, é algo que nós vemos como, sabe, a gente tem estudado o livro de Daniel e às vezes você pensa que Daniel, ele era um super-homem, mas eu entendo que aqui o fato de falar que Daniel ficou doente, fragilizado, ele ficou espantado, já é para demonstrar que ele era um homem assim como nós. Então, pensa, às vezes nós vemos pessoas de Deus, usadas por Deus, então as irmãs do coque, as irmãs da revelação, e a gente vê como pessoas, sabe, super poderosas e que não se abatem, que não se afligem, mas assim como nós,
como qualquer ser humano tem esses momentos difíceis, as pessoas muito usadas por Deus também têm. Então, todos somos seres humanos, estamos sujeitos a momentos de dificuldade, de fraqueza, de ficar abatido, de ficar doente, de ficar numa cama, de ficar sem querer ver ninguém. Mas esses momentos, eles, como tudo na vida é muito passageiro, esses momentos também precisam ser para nós. Então, nós não podemos nos permitir, sabe, ficar preso nessas situações. Então, assim como o Daniel, ele se levantou e foi continuar a vida dele. Então, ele sabia o que viria sobre o tempo dele. Então, ele sabia principalmente o que viria sobre o rei Dario. Então, ele sabia que as coisas que viriam. Mas, ainda assim, ele não deixou que isso atrapalhasse os afazeres dele. Então, o Daniel, ele tinha um trabalho na corte e ele sabia o que viria sobre o rei. Mas isso não fez com que ele, olha, é porque seu reinado vai ruir, tudo vai acabar, então eu não vou mais trabalhar. Não é assim que funciona. E aí, com isso, eu já passo para o subtópico 3, que é humildade e confiança diante do futuro. Então, ao final, Daniel, ele declara que ninguém podia entender aquela visão, pois era além da compreensão humana. O profeta, em sua humildade, reconheceu que nem ele mesmo tinha todas as respostas. Assim como o profeta, nós devemos confiar no Senhor, pois nenhum conhecimento humano, estudo e especulações sobre as últimas coisas se compara à verdade de Deus. Então, aqui nós entendemos que Daniel, ele ficou abatido, ele ficou triste, a visão trouxe um peso sobre ele, que isso afligiu o corpo físico dele, mas ele se levantou e continuou. Então, Daniel, ele teve uma revelação, ele precisou ali do anjo Gabriel para que essa revelação fosse explicada para ele, para que ele conseguisse entender, porque era algo que é muito além da compreensão humana. E por mais que ele tivesse esse conhecimento, ele não deixou que se interferisse ali na vida dele, na vida pessoal dele, na vida dele no seu trabalho. Por quê? Tem pessoas que dedicam muito tempo da sua vida, já dedicaram muito tempo de sua vida para esmiuçar os conhecimentos escatológicos, para tentar realmente entender, compreender toda essa coisa aí e ser um grande sábio disso. E tem pessoas, e com isso, algumas pessoas esquecem da vida terrena, da vida aqui. Então, por mais que conhecimento seja algo muito bom, conhecimento escatológico também seja algo muito bom, nós não podemos nos esquecer que a vida aqui na Terra, ela continua. Então, por mais que eu queira saber o que acontece no que virá, eu não posso esquecer que existe algo que está acontecendo aqui agora. Então, eu lembro que era muito falado, não vivi isso, né? Mas que eu ouvi pessoas dizerem que na época dos anos 2000, ali entre 1999 e os anos 2000, muitas pessoas falavam que o mundo ia acabar, que Jesus ia voltar. Então, por quê? As pessoas sempre tentarão prever a volta de Cristo, tentarão prever uma data para que as coisas aconteçam. Gente, não caiam nessa, tá? Só quem sabe é Deus. Não vai nessa, não. Mas muitas pessoas começaram a vender as suas casas, vender as suas propriedades, começaram a abandonar a vida terrena, esperando que com a virada do ano, com a virada do século, sabe, o mundo acabasse. Jesus viria, o mundo acabaria. E não acabou. Nós estamos aqui no ano de 2024. Então, 2012 também teve isso, no dia 12 de 2 de 2012, o mundo ia acabar, ia não sei o quê. Confesso que eu fiquei bem, sabe, quando as pessoas falavam isso, eu fiquei muito chateada, porque era bem no dia do meu aniversário. Eu falei, nossa, o mundo vai acabar no dia do meu aniversário, mas tudo bem. E não acabou, estamos aqui em 2024, já vi muitos aniversários depois disso. Mas o que nós precisamos entender podemos estudar sobre o estudo escatológico, ele é sensacional. Então, nós até tivemos uma conferência aqui no ano passado sobre o estudo escatológico com o pastor Thomas, o reverendo Thomas. E, assim, é algo muito legal de você estudar, é algo muito bom você ver, e principalmente que você vai vendo como as coisas vão se encaixando. Então, aqui você pensa, Daniel lá escrevia coisas que já vão se encaixar aqui, então fazendo conexão com o livro de Apocalipse, que foi escrito muito tempo depois. Então você vai vendo como as coisas com Deus, elas são sensacionais e não é nada que você possa, sabe, trabalhar de uma forma separada, porque quando você pensa na palavra do Senhor, ela é conectada. Então as coisas do Senhor, elas são conectadas. E aí quando você pensa no estudo da escatologia, é algo sensacional, porque você realmente vê como uma esperança, sabe? Então, eu não estou falando aqui para colocar medo em ninguém, nem falar, não estude escatologia, estude, é muito bom, e principalmente se você tem receio com os acontecimentos do porvir.
Então, principalmente se você tem esse receio, estude, sabe? Então, peça para o Senhor abrir o seu entendimento e tirar esse receio, tirar esse medo. Por quê? É algo que você vê como uma forma muito linda, sabe, de esperança e de como Deus é poderoso, de como Deus ele é cuidadoso com o seu povo. Então, estudar os últimos tempos é muito legal, mas não é algo que você deve pensar, vou viver só de estudar os últimos tempos e ficar pensando no futuro e esquecendo do presente. Então, isso também não pode ser um modo de viver. Então, assim como Daniel, ele sabia o que viria sobre o futuro, mas ele continuou ali, vivendo a sua vida, ele continuou cumprindo com os seus compromissos, da sua vida cotidiana, nós devemos fazer também. Então, nós podemos estudar os acontecimentos futuros, sem esquecer que nós temos aí o presente para viver. E aí, aqui, nesse último tópico, que vem falando sobre a humildade, todo homem, ele deve ser humilde. Então, gente, por mais que a pessoa seja um grande estudioso, ela tenha feito, sei lá, as melhores faculdades, os melhores cursos sobre escatologia e os últimos tempos, nada disso se compara ao conhecimento de Deus. Deus que criou tudo e ele sabe o que vai acontecer. Então, pode ser que você tenha uma teoria muito boa, mas ainda assim ela é só uma teoria. Só Deus sabe tudo que realmente vai acontecer, só Deus sabe quando vai acontecer e as coisas que se darão. Então, por mais que nós sejamos muito estudiosos em qualquer coisa, qualquer uma das áreas, nós devemos ter humildade de reconhecer que ainda assim nós podemos falhar, que ainda assim nós temos uma mentalidade muito limitada, a nossa inteligência é muito limitada à forma humana. Quando nós falamos da palavra de Deus, por mais estudiosos que sejamos, nada disso vai se comparar à verdade de Deus. Por quê? É ele quem sabe de tudo. Então, lá, desde o começo, ele já sabia de tudo que se daria no fim. Então, ele já sabia de tudo mesmo, sabe? De tudo o que vai acontecer. Então, por mais que sejamos muito estudiosos, muito inteligentes na palavra do Senhor, a humildade, ela é um pré-requisito. Então, nós não devemos ser deixados levar por, olha, eu conheço, eu entendo, eu sei, porque isso aí a gente está abrindo uma brecha para uma seta maligna na nossa vida, porque o orgulho precede a ruína. Nós vimos isso em umas aulas atrás, quando nós ouvimos e lemos sobre Nabucodonosor. Então, aqui nós podemos aprender outra lição com Daniel. Novamente, a lição da humildade. Então, por mais que tenhamos conquistas como o Nabucodonosor, ou que tenhamos conhecimento assim como Daniel, nós não podemos nos esquecer da humildade, porque por mais sábios que parecemos ser, ainda assim somos seres limitados e nós não temos uma verdade absoluta sobre as coisas, principalmente sobre a palavra do Senhor. E aí aqui eu já passo para a conclusão, que vem falando, ao estudarmos os últimos eventos mundiais, de acordo com a revelação das escrituras, somos tomados pela esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto isso, vivendo nesse mundo, manteremos nossa responsabilidade social e afazeres. Então, nós precisamos e devemos estudar as escrituras. Devemos estudar sobre os acontecimentos futuros, até para que nós não sejamos enganados quando vierem a acontecer. Mas não podemos nos esquecer da nossa vida cotidiana, das nossas responsabilidades com as pessoas, com nós mesmos. Então, não é porque eu estou estudando sobre os tempos futuros que eu vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de estudar, eu vou deixar de me profissionalizar e de viver a vida real, a vida atual, né? Não posso deixar de viver o presente, né? Não posso deixar de viver o presente apenas pensando no futuro, porque são coisas relacionadas. Então, para que exista um futuro, precisa ter o presente, certo? Então, nós não podemos nos perder aí nos tempos e na forma de lidar com o tempo. E é isso. Eu espero que eu tenha auxiliado você, professor, você, aluno, ou você, ouvinte, que está aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar os nossos vídeos, porque isso nos ajuda e para que mais pessoas possam conhecer também o nosso canal. Então é isso e tchau, tchau!